Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 67ª aula remota, dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, aula de Ciências e Redação. Na nossa aulinha de Ciências, vamos pegar o nosso volume 3, capítulo 2, Tecnologia e Organismos, tá bom? No Para Iniciar, páginas 16 e 17. Aí a gente vê aí a avó e o neto, né, fabricando um pão. Vó, por que temos que deixar a massa descansar? Para ela crescer e o pão ficar macio. Como sabemos que a massa está pronta? Quando a bolinha de massa flutuar, significa que a massa está pronta para ir ao forno. E aí, depois da gente ler, né, para iniciar, e vamos responder. Você já acompanhou a preparação de um pão caseiro? Sabe o que significa deixar a massa descansar? Então, aí é uma resposta pessoal, né, gente? Se você já acompanhou a preparação de um pão caseiro. E o que significa a massa descansar? É o tempo necessário para que a massa cresça e fique macia, né? Você sabe para que serve a bolinha de massa que a avó do Vitor colocou na água? E aí a gente sabe, ela viu, né? A gente ouviu ela falar que foi porque é para mostrar a hora certa que a massa vai para o forno, né? Quando a bolinha da massa flutuar, significa que está pronto para ir para o forno a massa. É isso. Você sabe quem inventou o pão? Então, a gente pesquisando, a gente viu que o pão fermentado é semelhante ao que compramos hoje, já era consumido pelos egípcios, que foram eles que inventaram o pão, né, gente? Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, certo? Vamos para a página 18, biotecnologia, certo? Muitos produtos alimentícios, como queijos, iogurtes, pães e bebidas alcoólicas, são fabricados há milhares de anos pelo ser humano. Entretanto, o conhecimento da participação dos micro-organismos no processo de produção desses alimentos só se tornou possível com o surgimento do microscópio. Desde então, os mais diversos tipos de micro-organismos passaram tanto a fazer parte das atividades do nosso cotidiano, que, de certa forma, podemos afirmar que hoje é impossível viver sem eles. A utilização desses organismos para a produção de bens e serviços como alimentos, medicamentos, combustíveis, controle ambiental e eliminação de resíduos produzidos na indústria é denominada biotecnologia. E aí, no Mão na Massa aí, gente, você vai fazer em casa, que é um vídeo, né? Você vai fazer um vídeo fabricando um pão. E aí vai valer nota, né? Vai valer nota de trabalho para a próxima aula de ciências, tá bom? Você vai me apresentar esse vídeo, meter na mão na massa. Aí tem dizendo os ingredientes, como você deve fazer, né? O modo de preparo na página 19 e, consequentemente, também responder a página 19, tá bom, gente? Que é justamente a página 18 e 19, que é o trabalhinho. Aí responde após você fazer o vídeo, você vai responder a página 19, tá bom? Vamos voltar para a página 20, agora 20 até a 21. Produção de alimentos. Como você observou, os pães são fabricados com o uso de fermento biológico, isto é, com as leveduras. Elas participam também da fabricação de outros alimentos, de vinagre, de bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. Alguns fungos e bactérias são usados para produzir queijos e iogurtes. O processo realizado por esses micro-organismos para a produção desses alimentos é chamado fermentação. No preparo do pão, por exemplo, o crescimento da massa ocorre graças à produção do gás carbônico pelas leveduras a partir da transformação da farinha. Durante esse processo, formam-se minúsculas bolhas de gás na massa, promovendo seu crescimento. São esses gases que fazem a bolinha de massa flutuar no copo como água do que você observou. Depois de um tempo, o gás carbônico é liberado e a massa fica fofa e areada. Roquefort é um queijo que apresenta manchas azuladas e o camembert, um queijo de consistências mais mole, abrigam fungos que são responsáveis pelo sabor e o odor característico.
Na fabricação do pão, os fungos transformam a farinha e produzem gases que fazem a massa crescer e ficar macia. Na fabricação de iogurtes, as bactérias são usadas para transformar o açúcar do leite em ácido láctico, que é responsável por dar consistência mais cremosa ao leite. E a produção de combustíveis. O desenvolvimento da biotecnologia foi fundamental para a produção dos biocombustíveis, que são a fonte de energia para o funcionamento dos veículos. Os dois principais biocombustíveis brasileiros são o biodiesel, produzido a partir do girassol da soja, entre outras plantas, e o etanol, que é produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar ou plantas como o milho. Por fermentação, o açúcar da planta é convertido em álcool, que é usado como combustível. A vantagem desse tipo de fonte de energia é que reduz a emissão de gases poluentes. Tá bom, gente? E aí vamos para a página 21. Os ingredientes abaixo são de uma receita de bolo de cenoura. Observe o tipo de fermento que é usado na massa. Então, 3 cenouras picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de fermento químico em pó. E aí, a pergunta, esse fermento é o mesmo que é usado para o planejamento do preparo do pão? Existe diferença entre eles? Pesquise com os colegas, escrevem nas linhas abaixo. E a gente pesquisando encontramos que os fermentos biológicos se alimentam de amido de farinha de trigo e produzem um gás carbônico que faz a massa crescer. Já o fermento químico é o mesmo gás que é obtido em reações do bicarbonato de sódio. Normalmente é utilizado para fazer bolos, tortas, amplificador, panquecas e biscoitos. O fermento químico tem ação rápida e é adicionado ao fim do preparo. Já os fungos do fermento biológico demoram um pouco mais para fazer seu trabalho e morrem no calor do forno. Assim, em receitas com fermentos biológicos, como pães e pizzas, é necessário esperar a massa crescer antes de assá-la. Então aí termina a nossa tarefinha de ciências. Para casa, você vai fazer a página 18 e 19, né, que é um vídeo fabricando pão, valendo nota de trabalho. Na próxima aula a gente vai ver isso aí. Vamos pegar agora o nosso livro de redação, na página 97, como é personagem. Quando você lê qualquer história, acompanha sempre a personagem, porque é em torno dela que a história acontece. Por isso o narrador, ao contar a história ao leitor, se preocupa em falar da personagem, mostrando sobretudo suas características e suas ações. Veja como isso acontece no texto. Mãe com medo de lagartixa. Mãe com medo de lagartixa, na página 98. Era uma vez uma mãe que tinha medo de lagartixa. No resto, era uma valente. Ficava sozinha, cantava no escuro, tomava sopa quente. Era mesmo corajosa, enfrentava barata, discutia com o chefe, tomava injeção toda prosa. De bicho de pena, de bicho de pelo, ela gostava muito. Filho dela podia ter cachorro, gato, coelho, periquito, curiosa, canário, porquinho da Índia. Nem que fosse tudo ao mesmo tempo. Ela não se incomodava, até animava, mas ainda inventava. Peixe jabuti também ela deixava como ninguém. E tinha aquário redondo como o peixe vermelho, e tinha varanda vermelha com jabuti redondo. Se os filhos descobrissem macaco de asa, ela era capaz de deixar em casa. Se para uma vaca encontrasse lugar, não ia ser ela quem ia atrapalhar. Se na área um cavalo coubesse direito, a meninada ia dar jeito e ela na seta ia achar bem perfeito. Mas sapo, minhoca, perereca, camaleão, nem queria saber. Disfarçava e ia se esconder. Os filhos explicavam: mamãe, o que tem? Um bicho tão bonzinho, não faz nada, olha aí. Ela olhava, não gostava. Então, para apresentar a mãe, o narrador diz como ela é, as características e o que ela faz sempre, né? As ações frequentes. Esse modo de apresentar a personagem chama-se descrição. E as características da mãe valente, as ações frequentes eram o que, gente? Ficar sozinha, cantava no escuro, tomava sopa quente. Já das corajosas, enfrentava barata, discutia com o chefe, tomava injeção toda prosa. E aí o texto Mãe com medo de lagartixas tem muitos bichos. Vamos então agora ver os que a mãe gostava. Então, gostava muito, vamos classificar os animais mencionados no texto. Então, aves, quais deles eram as aves? Periquito, canário, curió. Mamíferos, cachorro, gato, coelho, porquinho da Índia, macaco e cavalo. Répteis, lagartixa, camaleão e jabuti.
anfíbios, sapo e perereca. E peixes, peixe vermelho, né? Na página 100, deu uma característica que se refere às ações frequentes a seguir. Vive fazendo birra. Se alguém não diz, já abre aquele bocão, reclama de qualquer coisa. Então, e aí o que, gente? Birrento. Fala pouco, no recreio está sempre no canto, fica vermelho quando o professor chama. Aí já é uma pessoa tímida. Não para sentado, não olha para frente, olha para trás, olha para o lado, pisca a menina do lado, cutuca o colega do lado, deixa cair o lápis, o livro, o estojo, coça a cabeça, rabisca o caderno, dá um soco no ar. E aí, inquieto. E aí, na segunda, dê 3 ações frequentes que comprova as características a seguir. Nervoso. Então, quais são as características que a gente percebe que a pessoa é nervosa? Tem aquela pessoa que rói unha, esfrega as mãos, passa a mão no cabelo, olha para os lados, né? Tá sempre olhando para os lados. Valente. Já é aquele que enfrenta o medo, enfrenta o perigo, tem um tom de voz altivo, né, gente? Estudioso. É aquele que sempre tira boas notas, é participativo, né? Está sempre responsável com as suas tarefinhas, está sempre em dia. Medroso. É acuado, inquieto, no seu canto, é inseguro. Bagunceiro. Desorganizado, desligado, preguiçoso. Vaidoso. Arrumado, cheiroso, preocupado com a aparência. E aí, na página 102, que é a última de classe, agrupando os dados do quadro abaixo, na ordem que você julgar conveniente, faça uma descrição da personagem Silvana. Se preferir, acrescente outras informações, construa frases curtas. A personagem Silvana tem essa característica dos cabelos longos e loiros, olhinhos travessos, despreocupados e inteligente. As ações frequentes dela é sorrir como ninguém, briga como ninguém, gosta de tagarelar, chega da escola, conta a mamãe seus trabalhos e brincadeiras. Então, a gente, em conjunto, colocamos mais características. Quais foram? Brincalhona, vaidosa, odiosa, simpática. E as frases para cada uma das características. Brincalhona, Silvana está sempre brincando, então ela é uma brincalhona. Silvana vive com um sorriso no rosto, então ela é muito simpática. Silvana vive nos salões de beleza, cuidando dos seus longos cabelos, ela é muito vaidosa. Silvana está sempre se lembrando de tudo que é passado na aula, ela é muito estudiosa. Então, gente, a tarefa de casa é você descrever uma pessoa que você conhece, tá bom? Aqui na preparação da página 103 e vai até a página 106 na reescrita do texto. Quando a gente retorna à aula, a gente vai escutar cada uma das produções. Um cheiro no coração e até nossa próxima aula remota, se Deus quiser.